Espera aí. Vocês estão enxergando direitinho aí? Perfeito, professor. Perfeito. Então, pronto, perfeito. Maravilha. Então, Janaína, eu queria que você, daqui a... Eu, quando começar a falar... Está gravando. Perfeito. Eita, meu Deus. Daí, só... Bem, boa tarde a todos e a todas. Hoje temos um webinar bem interessante. Eu quero somente... Eu estou tentando só colocar aqui agora. Agora eu estou enxergando. Então, queria primeiro agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós vamos tentar conversar um pouco sobre algo que eu sempre digo o seguinte: na matemática é possível transformar. Pela matemática é possível encontrar caminhos que possam nos levar a compreender o mundo, né? Compreender a natureza, compreender as coisas, né? E já dizia Pitágoras, tudo é número, né? Então, todas as coisas hoje, quando pensamos em algo, vocês têm uma certeza, absoluta certeza, que há um modelo matemático ali acompanhando essa evolução, acompanhando e explicando a natureza em toda a sua plenitude, né? Então, hoje eu me sinto até honrado em falar um pouco de uma das grandes referências matemática desses últimos anos, né? Então, nós vamos falar nada mais, nada menos do que o matemático John Forbes Nash, certo? Então, a ideia qual é? A proposta, repetindo, para quem está chegando pela primeira vez, a proposta é criar, não é? Criar um ambiente para que a gente possa ficar cada vez mais motivados a aprender matemática, motivados a entender que a matemática é uma ciência que nos dá a garantia dessa evolução da humanidade, certo? Então, o nosso bate-papo hoje fala sobre o equilíbrio de Nash e o teorema minimax de Von Neumann. Ganhar ou perder, eis a questão. Então, o que é isso, né? Que relações são essas do equilíbrio com esse teorema minimax? É isso que nós vamos tentar encontrar uma resposta, certo, para esta questão. Então, vocês fiquem bem à vontade. Eu estou aqui enxergando, estou conseguindo enxergar o chat aqui. Se tiver aí uma pergunta, quer fazer algum questionamento, pode ficar à vontade e vamos tentar criar aqui essa relação boa entre a pessoa que está aqui como instrutor e vocês que estão como ouvintes, tá certo? Então, nós vamos começar hoje da seguinte forma. Eu estou tentando só ver como eu faço para passar o slide. E aqui não... Será que alguém me ajuda aqui? É em apresentação, Edna. Em apresentação, é? Eu passo o slide? Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tá como não tivesse como... Espera aí só um minuto. Agora, foi. Pronto. Muito bem. Pessoal, nós vamos... Primeiro, eu sempre digo o seguinte, é bom motivar. E a motivação, ela vem de um filme que ganhou 4 Oscars em 2001, chamado Uma Mente Brilhante. Eu acho que a grande parte de vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme. Um filme genial, né? Retrata a vida de John Forbes Nash e, em algumas passagens, mostra a ideia de Nash em relação à sua grande descoberta, que daqui a pouco nós vamos falar, e a transformação, o que esse teorema de John Forbes Nash nos trouxe, nos deu. Eu digo a vocês que depois de John Nash, houve uma quebra de paradigmas na economia. A teoria econômica, né, tem a sua visão antes de Nash e pós-Nash. Não só a teoria econômica, mas vocês vão perceber que esse teorema de John Nash, que foi a tese dele,
que foi defendida em 1954, e defendeu uma tese com 27 páginas, que fala um dos mais belos teoremas da matemática. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E com esse teorema, nós conseguimos entender vários tipos de questionamentos da matemática, não só da matemática, do direito, da economia, na política, na arte de guerra. Vocês vão ver que tem estratégias de guerra que utilizam fortemente a teoria de Nash. Então, realmente, é um bate-papo assim, extremamente interessante, porque nós vamos passar para vocês algo que é aplicado no dia a dia, certo? Por exemplo, aqui em Alagoas, particularmente maior, muita gente me pergunta, você passa na Praça Centenário? Para quem conhece a Praça Centenário, é uma das praças do Brasil que tem o maior número de farmácias e drogarias. Só do lado direito, para quem está subindo, a Praça Centenário tem 10, 15 farmácias. E as pessoas, meu Deus do céu, e cada vez mais as pessoas estão buscando, encontrando um espaço próximo à Praça Centenário para implantar, para instalar uma nova farmácia. E as pessoas perguntam, meu Deus, mas não podia ser em outro lugar? John Forbes Nash explica isso. Então, é isso que eu falei para vocês, essa quebra de paradigmas entre antes de Nash e pós-Nash, a sua teoria e a importância dela para as nossas vidas e para a economia, para o direito, etc. Tá certo? Então, a motivação é essa. A motivação é, quem não assistiu o filme Uma Mente Brilhante, assista, que vale a pena entender um pouco da mente desse grande matemático que faleceu há pouco tempo. O Nash é o único matemático que conseguiu ganhar o prêmio Nobel e o prêmio Abel. O Abel é um Nobel na matemática e o Nobel ele ganhou na economia 40 anos depois, 40 anos depois da sua grande descoberta, a Academia do Prêmio Nobel, não é, compreendeu que realmente houve uma quebra de paradigma com a inclusão do Teorema de Nash. Isso ele recebeu o Prêmio Nobel em 1994, Prêmio Nobel de Economia. Muito bem, vamos lá. Então, eu queria começar falando dois problemas. Vamos apresentar dois problemas, tá certo? E esses dois problemas serão, preste atenção, serão exatamente os nossos objetivos. Vamos tentar resolver esses dois problemas. Depois quando a gente concluir, a gente vai tentar voltar os dois problemas e vamos tentar resolvê-lo da forma correta, utilizando os teoremas que serão apresentados. Então, o primeiro é o problema do bolo. Não sei se vocês já viram esse problema do bolo, né? O problema do bolo é um problema bem interessante, né? É o seguinte, a divisão de um bolo de chocolate, certo? Vocês estão vendo o bolo aí, então? Estão enxergando o bolo? Tá, pronto. Então, esse bolo de chocolate, imagina o seguinte, você tem uma mãe, essa mãe, ela tem 2 filhos, não é? E ela quer dividir este bolo, esse belíssimo, esse gostoso bolo de chocolate, pelos seus 2 filhos. Mas o problema, a grande dificuldade da mãe, é que esses 2 filhos, eles são extremamente egoístas e de pouca bondade, certo? E de forma alguma, em nenhuma hipótese, um quer ter a fatia menor do que o outro, mesmo que seja por pequenas migalhas. Veja o egoísmo dos irmãos. São fanáticos por bolo de chocolate, certo? E a pobre mãe, preocupada, disse, meu Deus, como é que eu vou satisfazer por igual os meus 2 filhos sem haver, posteriormente, um desentendimento, uma briga. Então, essa foi
a grande questão, como a mãe poderá dividir o bolo de chocolate de tal forma que não possa haver nenhum desentendimento dos irmãos, certo? Esse é o primeiro problema. Se alguém tiver uma solução, pode colocar no chat aí, certo? Agora, imagina o seguinte, a mãe cortou o bolo, e o irmão mais novo olhar para o irmão mais velho e dizer, rapaz, o bolo dele tem um pedacinho a mais, é uma guerra dentro de casa. E a mãe não quer que essa guerra ocorra. Então, é o primeiro problema, tá certo? Muito bem, vamos agora ao segundo problema. Aí é o seguinte, vejam, agora me parece uma coisa mais sofisticada, não é? Imagine o seguinte, você tem 2 comparsas que foram presos, eles assaltaram um banco, né? Segundo a polícia, eles assaltaram um banco. Porém, o que é que o delegado fez? Prendeu os dois comparsas, parceiros de muito tempo, fiéis um ao outro. E o delegado fez bem assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, aí tem um azul e o vermelho, né? CSA e CRB aqui de Alagoas, CSA e CRB. Vamos colocar o azulino na cela 1 e vamos colocar o regatiano, que é o vermelho, na cela 2. Vamos tentar conversar separadamente com os dois, o delegado, para ver se a gente encontra, né, uma resposta plausível. Será que realmente eles são culpados? Será que realmente eles roubaram o banco? Porém, o delegado montou uma estrutura jurídica e disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, então vocês estão vendo aí, né? Então, veja bem. O primeiro são 4 quadrados. No primeiro quadrado, você tem o azul, confessa ou não confessa? Eu vou dizer o que é o confessa e o que é o não confessa. O confessa é dizer o seguinte, olha, o culpado é o meu comparsa. Confessar significa culpar o comparsa. Confessar significa trair o comparsa. E não confessar é ficar calado. Eu não sei de nada, não vi nada, não sou eu. Não, de forma alguma. Eu não roubei banco nenhum. Então, preste atenção ao jogo, ao que está acontecendo com o jogo. Se os dois confessarem, por exemplo, se um fala, não, foi ele, foi o azul, eles confessam. Um trai o outro. Eles, cada um, vão ficar 5 anos presos. 5 anos presos. Agora, se o azul confessar, o que confessar? Dizer, olha, o meu comparsa vermelho, o regatiano lá, o vermelho, é o culpado. E o vermelho, que é amigo dele, diz, não, eu não sei de nada, não sei. Aí o que acontece? O azulino, o azul, vai ser solto, porque diz que o culpado é outro, é ele, o vermelho, e o vermelho, que disse que não sabia nem nada, levou uma pena de 10 anos. Da mesma forma, né, se o azul não confessa, se o azul é calado e o vermelho fala que o culpado é o azul, o vermelho fica solto e o azul pega uma pena de 10 anos. E a outra possibilidade é os dois ficarem caladinhos, em silêncio. Olha, sei de nada, eu não vi nada, não sei, não estava lá, nem sou eu. Aí os dois pegam uma pena de 6 meses. A pergunta é, nestas condições, o que é que você faria? Ou em outras possibilidades, qual seria o melhor caminho? Tá certo? Então, eu quero guardar esses 2 problemas. São 2 problemas extremamente diferentes do ponto de vista matemático, mas que vão ser resolvidos através das relações que nós vamos falar agora. Tá certo? Então, o problema do bolo e o problema da prisão dos comparsas. Esse é chamado na matemática o dilema do prisioneiro. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar. Então, todas as vezes, tudo que eu falo, seja na matemática aplicada, na matemática, o que for, eu sempre coloco esse slide fundamental. Eu acho que a gente pode quebrar novamente o paradigma no ensino da matemática a partir do momento que a gente identificar o problema,
causa do paradigma. Onde nós queremos chegar? Nós que somos professores de matemática, nós que somos alunos com pretensão de ser matemáticos, nós que somos curiosos, mas achamos a matemática fundamental. Para onde nós vamos? Precisamos quebrar um paradigma da matemática, principalmente na educação básica. Não é? Quando o aluno chega no ensino fundamental, ele já chega quebrado. Por quê? Porque os modelos matemáticos precisam serem fortemente associados na educação básica. Essa formação na educação básica nos dá a possibilidade, no ensino fundamental, principalmente, nos dá a possibilidade de novos desafios. Então, qual é o problema hoje na educação básica nas escolas brasileiras? É a falta de motivação e interesse dos alunos pela matemática. É verdade. Vocês que são professores de matemática sabem disso. O aluno não tem interesse. Que é fórmula atrás de fórmula, teorema atrás de teorema, corolários, axiomas, definições, exercícios sem nenhuma conectividade, sem uma interdisciplinaridade, sem contextualização, nada. O aluno está desmotivado. O aluno, criança tecnológica do século XX, consegue manusear um laptop rapidamente, uma máquina, um celular, e nós estamos ainda querendo que ele prove que x mais y ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 é o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Então, qual é a causa? A causa desse problema são as aulas monótonas e chatas, aulas de matemática chatas, sem correlações, sem relações com o cotidiano do aluno, nem com outra área. Professor, para que serve o determinante? Meu filho, isso vai ser importante na sua vida. Professor, eu estou estudando trigonometria para quê? Meu filho, faça os exercícios e passe na prova, assim você vai ser reprovado. Essa disciplina reprova. Quando vai para o conselho de classe, matemática reprova. Agora, sobre o que você vai usar, você vai ver lá na frente. Quando você estiver na faculdade, você vai ver. Né? Então, esse é o grande problema da matemática hoje nas escolas brasileiras. E qual é o paradigma? O que é que nós temos que desafiar? Nós temos que gerar eventos que possam desafiar o aluno. O desafio é a palavra-chave do século XX. É a palavra que vai nos dar a possibilidade de acreditar que a matemática vai resolver muitos problemas nossos. Então, esse é o grande objetivo. Então, onde queremos chegar? Nesse paradigma. Esse é o nosso paradigma, certo? Então, acreditem fielmente que vocês que serão futuros professores de matemática, principalmente quem for professor de matemática, perceba que o mundo mudou e é necessário que a gente se realinhe. Então, pega a matemática, coloque ela no coração e distribua carinho com seus alunos e diga, olha, com isso aqui tu vai longe. Tá certo? Então, esse é o nosso grande objetivo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Muito bem. Eu vou falar, pessoal, de teoria dos jogos. O título do webinar foi bem interessante. Equilíbrio de Nash e o Teorema de Max. Eis a questão. Vencer ou perder? Vencer ou perder? Eis a questão. Quando é que nós vencemos? Quando é que nós ganhamos? Será que sempre vamos ganhar? Será que sempre vamos vencer em qualquer jogo que possamos entrar como um jogador? Então, a origem do jogo, da teoria de jogos é da década de 40 e é originado de dois grandes matemáticos, o von Neumann e o Oscar Morgenstern, ou seja, que publicaram em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, um livro que hoje é a Bíblia da teoria dos jogos, chamado, está em inglês, não tem tradução em português, mas em português seria Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. Uma Bíblia
Então, seria exatamente um livro que nos dá as primeiras percepções de jogos, certo? Então, vocês vão perceber durante o bate-papo que o Vanilma ele foi de extrema importância para a NESH, para que a gente pudesse encontrar essas duas relações. Eu sempre digo a vocês jamais vão esquecer da aula de hoje os dois motivos. Vocês não esqueçam o problema do bolo e não vão esquecer o dilema do prisioneiro. São dois exemplos de bolso, para que a gente possa entender toda essa teoria que nós vamos falar. Tá certo? Então, vamos continuar. Vocês estão enxergando, né? É que eu estou apertando aqui, pessoal, e de vez em quando sai Agora, voltou. Origem. Então, vamos continuando. Palavras-chave. Palavras-chave. Muito bem. Pessoal, a partir de agora, guardem essas 4 palavras. Eu vou começar pela de baixo. Teoria dos jogos é uma teoria matemática. Por que uma teoria matemática? Se é uma teoria matemática, pessoal, existe uma racionalidade, existe uma razão. Uma razão. Cuidado, que a matemática ela é extremamente racional. Tem emoção no meio? Tem. Mas os modelos matemáticos são absolutos. Quando eu digo que 2 mais 2 é igual a 4, racionalmente é 4. Não é? Só se você criar uma teoria que envolva outro sistema, mas não a matemática. Então, é racional. E na teoria dos jogos, 2 palavras vão mover todo o circuito. Uma chamada conflito e outra chamada colaboração. Então, preste atenção. É importante que a gente entenda isso. No ato de jogar, quando você joga, nem sempre um vencedor implica um perdedor. Por exemplo, num jogo de futebol, o jogo de futebol é um jogo? É. Faz parte da teoria matemática? Faz. Mas no jogo de futebol, ou o clube A vence, ou o clube B vence, ou empatam. Então, significa que num jogo de futebol, um clube vence, o outro perde, ou existe um empate. É um jogo extremamente racional. Existe conflito e existe colaboração. Existe um pouco de colaboração, mas mais de conflito. A gente vai chegar lá, tá certo? Agora, vamos pensar em outras situações. Vamos esquecer o jogo de futebol, vamos esquecer o jogo de dominó, vamos esquecer o jogo de... Por exemplo, o jogo de dominó, normalmente tem o vencedor e o perdedor, né? Mas vamos pensar em outros jogos. Vamos pensar em jogos de negócios. Vamos pensar em jogos políticos. Psicologia, jogos da psicologia, do direito. Nesse caso aí, é possível encontrar um ponto de equilíbrio. Nós temos, por exemplo, por que tem tantas farmácias na Praça Centenário? Uma pergunta, não é? Por quê? Porque nessa questão do cotidiano, certo? Em jogos de negócios, do direito, da psicologia, da biologia, da psicologia, os jogos são jogos de equilíbrio, pessoal. O jogo de futebol é um jogo de conflito. O time A quer vencer o time B. Ou ele vence ou ele perde, ou ele empata. Mas no jogo de negócio, pessoal, vamos dar um exemplo aqui. A Pague Menos, que é uma farmácia, não vai querer a destruição total da Permanente, que é outra farmácia. O que eles querem é um equilíbrio. Eles querem sobreviver a esse capital selvagem, a esse mercado selvagem. Então, há espaço tanto para a farmácia Pague Menos, como a farmácia Permanente. Então, o que é que eles fazem nos jogos de negócio? Eles tentam encontrar um equilíbrio. Qual é o conflito aí? Qual é a colaboração? A colaboração é que eles vão viver em equilíbrio. Todos ali funcionando na Praça Centenário. E qual é o conflito? Um, logicamente, vai querer encontrar possibilidades de
ser melhor do que o outro nos seus produtos, nos seus entendimentos, etc. Então, observe que no jogo de futebol é um jogo que tem um vencedor e um perdedor, ou os dois empatam. Mas nos jogos de negócio, as coisas não são nem sempre assim. Então, esse ponto de equilíbrio nos jogos de negócio é exatamente você ter a máxima satisfação de vencer, a máxima satisfação de vencer e a mínima decepção de perder. Esse é um ponto fundamental que nós vamos falar hoje. Não esqueça dele, a máxima satisfação de vencer. Apague menos. Olha, amanhã nós vamos colocar um produto, um álcool gel de primeira qualidade. Não tem, veio lá da Europa, só a gente vai vender. Amanhã vai estar uma fila aqui, querendo comprar esse álcool gel. A máxima satisfação de vencer. E a mínima decepção de perder. O que é a mínima decepção de perder, pessoal? É a outra farmácia chegar e dizer assim, rapaz, os caras trouxeram um álcool gel da Europa que é espetacular. Aí eles, não. Aí o gerente faz, não se preocupe, nós vamos lançar a melhor máscara produzida no mundo. Pronto, está aí. Então, o que significa isso? Significa equilíbrio no mercado. É importante que a gente possa compreender essas relações. Alguém quer fazer pergunta, meu, fica à vontade. Para que a gente possa gerar exatamente a motivação. Tá certo? Então, vamos continuar. Conflito e colaboração. Muito bem. Eu queria que vocês entendessem, primeiro, que todo jogo tem a sua terminologia. Certo? Sempre há dois jogadores. O que são dois jogadores, pessoal? Não necessariamente o indivíduo. É uma gente. Como eu falei, pode ser uma farmácia contra outra farmácia. Né? Pode ser um partido político contra outro partido político. No direito, pode ser o advogado de defesa contra a procuradoria, a promotoria. Então, você tem diversas situações. Né? Então, é importante que vocês fiquem compreendam que nos jogos, na teoria dos jogos, você tem os jogadores, os agentes, você tem a palavra chamada jogada, tá aí, a maneira segundo a qual o jogo progride de um estágio para outro. Cada jogada existe uma decisão de um dos participantes e é um resultado probabilístico, né? Então, cada passagem representa uma jogada. Tranquilo? Outra coisa importante, quando você termina uma jogada, ou quando você termina o jogo, quando você conclui o jogo, você tem o chamado, você tem um payoff. O que é um payoff? Payoff é um pagamento, é uma recompensa, pessoal. Vamos para o jogo de futebol. O time que vence, normalmente, esqueça os pontos. Você pode dizer o seguinte, num jogo de futebol, você tem o time que vence, mais o time que perde, menos, mais e menos, mais, por exemplo, mais um, menos um, zero. Observe que esses jogos, o jogo de futebol, eles são jogos extremamente de conflito. São extremamente, um ganha e o outro perde, ou empate, certo? Mas nesse jogo, por exemplo, no jogo das farmácias, eles vão tentar encontrar o quê? Um equilíbrio, tá certo? Então é importante que vocês entendam isso. Então, temos no final do jogo um payoff, tá? Aquele slide que eu mostrei do dilema do prisioneiro, mostra uma matriz. Ali é uma matriz de payoffs. O que é uma matriz de payoff? Representa todas as recompensas, todas as possibilidades probabilísticas na execução daquele jogo, tá certo? E outra coisa extremamente importante na teoria de jogos, uma estratégia, pessoal. O que é uma estratégia? Olha lá, vamos ler. Importante, é uma lista das escolhas ótimas para um jogador. Qualquer que seja o seu jogo, seja um jogo de futebol, seja um jogo de negócios, você tem que ter as suas estratégias, porque você vai conseguir galgar e tentar, preste atenção, ou vencer,
se o jogo for do tipo 1, porque eu não quero entrar, eu não quero adiantar, mas daqui a pouco a gente vai clarear. Né? No jogo de futebol, eu vou tentar vencer, né? Ou então, se eu estiver no negócio, eu vou tentar o quê? Eu vou tentar minimizar as minhas perdas e vou maximizar os meus ganhos. Porque aí eu consigo sobreviver a todo essa questão. Tá certo? Então, é importante, pessoal, eu coloquei assim, estratégia, assim, tendo uma estratégia, você tendo uma estratégia, ele saberá o que fazer em qualquer estágio. Você vai saber o que vai fazer. No jogo de xadrez, eu adoro xadrez. Quando a gente joga xadrez, a gente faz uma jogada aqui, mas já está pensando nas próximas 5, 6 rodadas posteriores. Então, é necessário ter uma estratégia para que você possa, pelo menos, vencer o jogo. Não é? Então, não é importante o que o seu oponente faça. Certo? Então, é importante isso. Pessoal, Janaína, é bom que você vai colocando a lista, né, de presença. Aí o pessoal fica retentando. Tranquilo? Então, é importante isso, pessoal. Vamos lá continuar. Muito bem. Aí, olha, veja esses 2 exemplos. Antes de eu falar da soma não zero e da soma zero, vamos olhar rapidamente. Esses 2 são 2 cavalos em busca, estão amarrados e eles estão querendo pegar o seu alimento aí, né? Seu alimento. Vamos lá. O que é que acontece na A? Eles estão ali brigando, tentam um puxa para lá, outro puxa para cá. O que é que eu vou fazer? Olha, tá aqui, tá, vem um puxando, aí perceberam que não tem condições de alcançar o alimento, aquela confusão, depois eles voltam para cá, uma dúvida, o que fazer agora? Aí eles resolvem o quê? Olha o que eles fazem. O que eu falei na palavra-chave. Então, a teoria dos jogos é de conflito e colaboração. De conflito e colaboração. Neste A, é um exemplo de uma teoria dos jogos de colaboração. Temos alimento. O que é que eles perceberam na quarta passagem aqui? Eles perceberam que existe alimentos para os 2. Então, vamos... Aí, o que é que eles fazem? Comem no mesmo prato. Agora, observe o B. O B, eles ficam ali olhando, um olha para cá, não consegue, um olha para o outro. Daqui a pouco, um diz assim, tem uma solução. Dá uma pancada, dá um coice no outro, o outro desmaia, e ele fica lá comendo a sozinho. Observe que nesse segundo B, é um jogo de conflito, pessoal. Extremo, não há colaboração aí, certo? Então, o que é que eu quero falar com isso? Eu quero falar que, na teoria dos jogos, você tem jogos soma não zero e jogos soma zero. O que é um jogo soma zero? Um jogo é soma zero quando há um conflito, ou seja, quando, preste atenção, quando a soma dos payoffs, a soma das recompensas dá zero. O que significa? Tem um perdedor, menos 1, tem um ganhador, mais 1, soma dá zero. Soma dá zero. Podia dar empate. Eles podiam ter ficado aí o tempo necessário para dar empate. Mas o que aconteceu? Um venceu. Então, no B aqui, soma zero, um venceu. Então, esse aqui ganhou mais 1, esse aqui menos 1, soma zero, é a soma zero. Agora, nos jogos de negócio, do direito, da economia, esses jogos, pessoal, normalmente são jogos de colaboração. Jogos soma não zero. Nem sempre a soma dos payoffs dá zero. Por quê? Porque eles percebem, os agentes, os participantes, os jogadores, percebem que há a possibilidade de a gente criar uma estratégia que possa ser aceita para todos. Não só para o cavalo 1, para os 2. Olha que coisa fantástica. Esse é um novo mundo. Ó. É o mundo dos negócios. É o mundo do direito. É o mundo da escola, dos projetos. Você não pode fazer projeto de pesquisa sozinho. Você não pode acreditar que você vai resolver o problema do mundo. Eu posso plantar uma pequena semente que vai brotar.
e construir um grande projeto. Mas eu preciso da colaboração de todos. Então, hoje, nos jogos de negócio, a importância de a gente ter o quê? A colaboração. Tá certo? Então, aí agora já vamos clarear as coisas. Quando nós começamos, o que foi que eu disse a vocês? Foi o que eu falei. Eu disse assim, foi o que eu falei. Eu disse, pessoal, nós temos um bolo e a mãe quer dividir no meio. Mas tem o medo da mãe se o filho 1 achar que o filho 2 tem uma quantidade maior de migalha, vai dar uma confusão. Então, observe que esse é um jogo extremamente soma zero. Alguém vai receber um pedaço maior do que o outro. Por menor que seja, vai receber. Já no segundo, né? Deixa eu mostrar a vocês aqui. Já no segundo, eu não sei onde foi. Cadê o... Aqui. Já no segundo, deixa eu voltar aqui. Aqui, pessoal. Esse aqui é o bolo. A mãe vai tentar cortar no meio, mas vai ter... Para dar empate, vai ser complicado. Mas nesse segundo aqui, pessoal, existe um jogo de colaboração. Existe o conflito. Existe o conflito. Qual é o conflito? Que um pode trair o outro. Porém, existe uma solução ideal, existe uma solução para esse tipo de jogo. Então, esse jogo é soma não zero. O dilema do soma não zero. Nem sempre a soma dos payoffs dá zero. Observe que se os dois confessarem, se um trair o outro, cada um pega 5 anos. Mais 5 com mais 5 dá 10. Né? Então, é importante que a gente identifique o jogo que seja soma zero ou soma não zero. Aí agora eu vou continuar. Primeiro, antes da gente falar, quando é, por exemplo, vamos voltar para o título. O título diz: equilíbrio de Nash, teorema minimax. Certo? Quando é que eu uso equilíbrio de Nash? E quando é que eu uso o teorema minimax de von Neumann? Vamos chegar lá. Então, importante uma coisa, em qualquer jogo, estratégia dominante. O que é uma estratégia dominante? Preste atenção. É aquela, vamos ler o que está aí, é aquela que é a melhor a ser seguida por um dos jogadores, sem levar em consideração as estratégias seguidas pelos demais. Ela é boa, ela é muito boa para você, independente do outro. A gente tem que tomar muito cuidado com essas estratégias dominantes. Vocês vão perceber que essas estratégias dominantes nem sempre a gente consegue segui-la. Porque a estratégia... Imagine, pessoal, vamos pensar um pouco. Queria pensar com vocês aqui um pouquinho. Vamos pensar um pouco. Imagine que você está num jogo de negócios e você quer seguir uma estratégia dominante. Ela é dominante para você, mas ela não é boa para o seu adversário. Mas o que nós falamos até agora foi exatamente que num jogo de colaboração, conflito, mas com colaboração, com cooperação, é necessário que você encontre estratégias que mantenham um equilíbrio no mercado. Eu não quero, de nenhuma forma, eliminar a farmácia do meu vizinho, do meu adversário aqui vizinho. Eu quero que ele sobreviva a esse mundo. Ele tem uma família para criar. Ele precisa sobreviver. Mas eu preciso, logicamente, melhorar, maximizar os meus lucros, minimizar as minhas perdas. Porém, eu vou tentar encontrar mecanismos que possa equilibrar o mercado. Eu preciso de um equilíbrio. Eu vou contar uma história para vocês aqui interessante. Uma história que aconteceu em Alagoas. Quem não é de Alagoas vai entender. Há um tempo atrás, o Hiper Bom Preço, que hoje agora é Big, o preço foi o Walmart, agora é o Big. Na época que o Hiper
criou o hiper bom preço, ali no Farol, ali na Gruta, eles instalaram o que foi que a empresa fez. Preste atenção o que a empresa fez. Já pensando nas estratégias futuras, eles disseram o seguinte, o dono do hiper bom preço disse assim, olha, compre todas as áreas que estejam ao redor do bom preço. Todas as áreas disponíveis, vocês vão comprar. Então, o que ele instalou a sua grande empresa, o seu grande hipermercado, ali na Gruta, e aí o que acontece? Quem conhece o Bom Preço, se você estiver olhando para a rua, do lado direito tem um terreno baldio, que inclusive é um parque de diversão, de vez em quando. Ali é do Bom Preço. O Bom Preço comprou aquilo há muitos anos. Do lado esquerdo, ele não pôde, tinha construções, tinha um Banco do Brasil, então ele comprou o lado direito. Entendam por que ele fez isso. Preste atenção. Aí, tempos depois, o Extra, que é um concorrente do Bom Preço, percebe a importância e o crescimento da região do Farol, a importância de se criar ou implantar o seu supermercado na região do Farol da Gruta. E o que foi que o dono do Hiper, do Extra, falou? O Diniz, é o Diniz, se não me engano. Acho que é aquele do Diniz, que é expert em teoria dos jogos, ele disse assim, eu quero que vocês comprem uma área que seja vizinho, colado ao Bom Preço. E as pessoas ficaram procurando uma região ali. E foi oferecido na Pedreira, que é a 2 quilômetros lá, um espaço muito mais barato, para que o Extra pudesse instalar. E o dono do Extra disse, eu não quero instalar, eu não quero implantar a minha empresa ali a 2 quilômetros de Bom Preço, eu quero uma área vizinha ao Bom Preço. E eles compraram aquela área 10 vezes mais caro do que foi oferecido a ele, 2 quilômetros do Bom Preço. Porque ele percebeu a necessidade de se manter um equilíbrio de negócios, um equilíbrio de mercado fundamental. Ele só não comprou vizinho porque a área vizinho já era do Bom Preço e o Bom Preço jamais venderia por hipótese nenhuma, por preço nenhum. Então, o que ele fez? Ele comprou uma ao lado, bem próximo. Então, vocês vão começar a perceber que nas estratégias de negócio, a teoria dos jogos está presente. Isso foi só um exemplo. Então, observe que nós temos a estratégia dominante. O que é que nós vamos fazer agora, pessoal? Eu agora vou identificar, eu quero que vocês agora percebam a diferença do equilíbrio de Nash e o teorema Minimax. Não esqueçam disso. Você tem 2 tipos de jogos. Tem os jogos soma zero e tem os jogos soma não zero. O que são jogos soma zero? Jogos soma zero são jogos onde a soma das recompensas é zero. Futebol. Um jogo de baralho. Um jogo de xadrez. Né? O vencedor ganha mais 1, o perdedor menos 1, soma da 0. Ou então dá empate. 0. 0 para um, 0 para o outro. Né? Então, esses são jogos soma zero. Nos jogos soma zero, nós usamos a teoria Minimax. Ok? Então, a teoria de von Neumann é a teoria para jogos soma zero. Agora, para os jogos que não são soma zero, são jogos de colaboração, jogos que necessitam estratégias para que você possa sobreviver, maximizar seus lucros, minimizar suas perdas, aí é o equilíbrio de Nash. A palavra está dizendo equilíbrio. Veja a importância de John Forbes Nash para a economia do mundo. Essa quebra de paradigma da década de 60 para cá. Ele mudou toda a concepção econômica do mundo. Quando ele apresentou o teorema de doutorado dele, desculpe, a tese de doutorado dele, que foi um teorema importantíssimo para essa visão da economia moderna. Então, nos jogos soma não zero é equilíbrio de Nash.
É teoria minimax, beleza? São os dois. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Muito bem. Aí, do lado esquerdo, o nosso Newman, e do lado direito, o nosso Nash. Duas figuras fantásticas. Dois grandes matemáticos. Não é? Vale a pena ler um pouco sobre a vida dos dois, certo? São matemáticos brilhantes. O Newman, com a sua grande contribuição, o livro do Newman sobre teoria dos jogos, que é o primeiro publicado no mundo na década de 40. Fantástico, certo? Mostra exatamente a ideia dos jogos e o seu comportamento, né? E Nash, com a sua mente brilhante, assista um filme que nos deu a possibilidade de entender o mundo através do seu teorema, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou ler rapidamente e vocês dizem, que bagulho é esse? O que é isso? Bem, eu preciso também... A gente tem aluno aqui do curso técnico, não é? Tem aluno aqui da universidade, tem professores, né? A ideia aqui não é... Eu não quero... Esse bate-papo nosso tem uma teoria bastante complexa por trás, pessoal. A matemática ela não é simples, não. Os seus modelos não são simples, não. Sua linguagem não é simples. Mas é importante que a gente entenda. Eu vou falar aqui a linguagem matemática e depois eu vou tentar mostrar a vocês o que significa o que está escrito aí. Eu vou ler rapidamente. O jogador P, são dois jogadores, o jogador P e o jogador Q. O jogador P procura maximizar o mínimo do seu payoff, o jogador Q procura minimizar o máximo do payoff de Q. Para isso, usar o minimax, as estratégias combinadas. A partir da definição dos valores máximos e mínimos do jogo, U e L, respectivamente, o jogador P garante o payoff pelo menos L e garante que P não tenha payoff maior que U. O teorema minimax informa que existem estratégias ótimas para os dois jogadores P e Q, de tal forma que U é igual a L. Esse é o teorema minimax. Belíssimo teorema. Imagine você, um jovem estudante, depara com o teorema desse, mas precisa, às vezes, eu sempre falo a todos, é necessário que a gente tenha, deixa eu colocar aqui só o chat, viu? É necessário, que a gente, leio já, Felipe, é necessário que a gente tenha a percepção que eu preciso entender o que é que esse teorema significa. Né? O Felipe colocou, o monopólio é ruim tanto para o empresário quanto para o comprador. O equilíbrio de não ter monopólio e não chegar à saturação é muito importante. O monopólio, aí, pessoal, aí vamos voltar, viu, Felipe? Aí eu vou fazer um questionamento. A matemática, eu falei 4 palavras-chave de jogos. É uma teoria matemática e ela é racional. Racional. A racionalidade, a matemática diz o que é racional. O problema é que as pessoas usam estratégias de intimidação, estratégia de poder, aí deixa de ser matemática, passa a ter outra ciência que eu não sei qual é. Normalmente é uma ciência de esquemas, dos maracutais, etc. Acontece, né? O monopólio, você tem, por exemplo, empresas que fazem acordo, um cartel, né? Um cartel, por exemplo, do combustível. Olha, somos todos aqui de Alagoas, então o preço do combustível vai ser esse. Tá? Então, aí é diferente. Então, a matemática não explica esse fenômeno. Tá? O que a matemática faz com muita certeza é dar a você o modelo. Se você for um cara compreensível, se você for um empresário que percebe que os jogos possam lhe dar uma oportunidade de se equilibrar no mercado e sobreviver a essa concorrência, muitas vezes desleal, por algumas questões, que as pessoas não usam, muitas vezes, pessoas não usam, né, da sua decência, aí não é matemática, tá certo? Mas, viu, Felipe, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo que não é, o modelo é matemático, mas eu vou mostrar um exemplo que você pode utilizar de
artimanhas. Você pode usar você pode intimidar o seu adversário. Isso se faz muito nos jogos de matemática. Você pode intimidar, mas aí deixa um pouco, mas você mantém a teoria da matemática, mas você, às vezes, é mais esperto, aí você intimida, mas daqui a pouco eu explico essa situação, tá certo? Mas eu queria dizer o seguinte, vamos voltar para o bolo. Eu quero voltar para o bolo e explicar isso aqui. Só que eu quero que vocês leiam só as 3 primeiras linhas. O jogador P procura maximizar o primeiro jogador, esse jogador, ele vai maximizar o mínimo do seu. Ele vai maximizar o mínimo. O que é maximizar o mínimo? Ele vai pegar o primeiro jogador, ele vai tentar, certo? Fazer com que o seu menor pedaço, seja o maior possível. Ele entrou, por exemplo, a farmácia Pague Menos. Entrou no mercado lá vamos lá, a permanente estava lá. A Pague Menos está entrando, a Pague Menos está entrando no mercado. Percebe que a permanente é a grandona. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar encontrar uma solução para maximizar o mínimo do seu. Ou seja, ele vai fazer com que o seu menor pedaço ali dentro seja o maior possível. E esse aqui, pessoal, e esse vai fazer o quê? Olhando a entrada desse primeiro, desse outro, do pagamento, ele vai olhar e vai dizer o seguinte, eu vou minimizar o máximo. Ou seja, ele vai pegar o maior pedaço, mas é o menor deles. O menor pedaço é o maior deles. E o outro pega o maior pedaço, que é o menor deles. A ideia é essa. Como é que a gente entende isso matematicamente com mais clareza? Vamos voltar ao bolo. Volta ao bolo. Vamos lá. Olha o bolo aqui, pessoal. Alguém tem uma solução para o bolo? Alguém pode falar alguma solução para o bolo? O que é que a mãe vai fazer? O que é que a mãe vai fazer para dividir esse bolo em 2 partes iguais, de tal forma que não haja nenhum problema entre os 2 filhos? Olha o egoísmo. Qual é a solução? Isso aqui, pessoal, é teorema minimax. E o que é o teorema minimax? Um jogador P vai maximizar o mínimo de sua recompensa. O primeiro jogador vai maximizar o mínimo e o segundo vai minimizar o máximo. Então, vejam bem, uma solução seria a mãe tentar colocar no meio e cada um escolher, mas aí ia ter uma briga, porque um filho ia descobrir que o bolo dele é menor, ia ser uma confusão, ia acabar estragando o bolo. A solução desse jogo é a seguinte. Alguém deu a solução aí? Não. Qual é a solução do jogo, pessoal? A solução é a seguinte. A mãe pega a faca e entrega um dos filhos. A mãe pega a faca e dá para um dos filhos e pede para ele cortar. Meu filho, você vai cortar o bolo. Agora quem vai pegar a primeira parte é seu irmão. Entenderam? Olha aí, olha o minimax aí. A mãe dá a faca pro filho, ok? Dá a faca pro filho. Ele corta e o irmão dele pega primeiro. Olha aí o minimax. Presta atenção, pessoal. Quando ele for cortar, deixa eu colocar aqui para novo. Veja bem, presta atenção. Estão vendo aqui, né? Vejam bem. Se ele for cortar o bolo, por exemplo, se ele não cortar no meio, se ele cortar ao lado, ele está ferrado. Porque se ele cortar ao lado, o que vai acontecer? Se ele cortar ao lado, vai acontecer que o irmão dele vai pegar o maior. Então, a ideia qual é? A ideia é que o filho que vai, ele vai tentar cortar, olha, ele vai cortar de tal forma que o maior que o irmão dele vai pegar, quando ele cortar, o irmão dele vai olhar e vai dizer, esse aqui é maior. Esse aqui é maior, vou pegar esse lado. Então, o que ele tem que fazer? Qual é a estratégia dele? Ele vai pegar
vai pegar a faca, vai cortar de tal forma que o maior pedaço seja o menor possível. O maior pedaço seja o menor possível, que o seu irmão vai pegar. Então, ele tem que pegar de tal forma que aquele pedaço maior seja o menor possível para o seu irmão. Então, ele não pode cortar no lado. Se ele cortar muito ao lado, o irmão vai perceber o maior. Então, ele vai tentar cortar no máximo no meio, cortou, pá, e percebeu que aquele pedaço maior é o melhor que ele podia fazer. Certo? Agora, sobra para ele o quê? Sobra para ele, presta atenção, sobra para ele ele vai saber o quê? O maior dos menores pedaços. Sobra para ele o maior. Por quê? Porque ele tentou cortar exatamente no meio. Então, isso é chamado teoria minimax. Quando é que isso é igual? Quando corta exatamente no meio. Eu não acredito que a gente consiga cortar um bolo desse ao meio. Algum pedacinho a mais, uma migalha a menos a mais. Mas a ideia é essa, é maximizar. Você maximiza o mínimo do jogador, do seu payoff, e o outro minimiza o máximo. Tá certo? Um vai pegar o menor dos maiores pedaços, e o segundo vai pegar o maior dos menores pedaços. Tá certo? Então, isso é chamado minimax. É um jogo de conflito. Tá certo? É um jogo extremamente de conflito. Muito bem. Vamos lá. Agora, voltando para cá, vamos para minimax. Está aí, tá certo? Essa é a ideia do minimax. Ele dizendo aqui, não, minimax informa que existem estratégias ótimas para os jogadores. Quando o pay que ele está aqui, quando são iguais. Aí é você cortar o bolo exatamente no meio. Muito bem. E o nosso querido equilíbrio de Nash, pessoal. O que é o teorema de Nash? O teorema de Nash foi a sua tese de doutorado, com 27 páginas, a Bíblia da economia moderna. Tudo que se faz hoje em estratégias de jogos de negócio são frutos dessa tese de doutorado, que recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1994. Diz o Nash, pessoal, eu vou aqui escrever de uma forma bem simples, tá? Quem quiser depois pode pesquisar o teorema dele, é muito interessante, tá? Mas vamos lá. Nenhum jogador se arrepende de sua estratégia, dadas as posições de todos os outros jogadores. O jogador não está necessariamente feliz com as estratégias dos outros, apenas está feliz com a estratégia que escolheu em face das escolhas dos outros. O que é isso, pessoal? Presta atenção. Qualquer estratégia que você entre, não pode haver arrependimento. O Nash diz isso. Não pode haver a palavra, não esqueçam dessa palavra, arrependimento. Você não pode seguir uma estratégia que possa se arrepender, independente da decisão dos outros. Falando isso, é o seguinte fato: se você tem dois agentes, se um se arrepender, significa que não houve equilíbrio. Você tem que entrar numa estratégia que não haja arrependimento em nenhuma das partes. Certo? Então, o que é um equilíbrio? O equilíbrio é a solução ideal para o problema. A solução é não... Então, vamos lá. Então, você tem que encontrar a solução. Pessoal, estratégias dominantes não são estratégias de equilíbrio. Porque estratégias dominantes é dominante para um e para o outro não vale. E vice-versa. Então, o que é que você tem que encontrar? Você tem que encontrar, preste atenção, você tem que encontrar, certo? Encontrar estratégias que dê o equilíbrio. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Para o jogo agora, vamos para o jogo da criança. Vamos lá. Desculpa, pessoal, da criança não, do prisioneiro, da criança. Eu já estou falando da criança aqui, mas não é. Vamos lá. Prisioneiro. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Voltando para esse jogo aqui. Vamos lá analisar. Felipe, racionalmente.
Tá certo? Tudo que nós vamos fazer aqui é racional. Olha o modelo. Observe, pessoal. Observe que o azul, se o azul falar que o vermelho é traidor e o vermelho ficar calado, olha, essa aqui, esse quadro aqui, ó, o quadro, o azul é solto, o vermelho fica 10 anos preso. Isso aqui é uma estratégia dominante para o azul. Essa estratégia aqui diz o quê? Esse cara ficou solto feliz, mas esse cara, o vermelho, está arrependido, porque ele ficou calado. E o amigo dele disse, não, o culpado é ele mesmo, fica solto. Então, essa estratégia dominante para o vermelho não é uma estratégia de equilíbrio, porque o vermelho está arrependido. Mesma coisa nesse quadrado aqui de baixo. O azul fica caladinho e o vermelho trai o azul. O vermelho trai o azul. Então, o que acontece? O vermelho todo feliz e o azul arrependido. Isso é uma estratégia dominante para o vermelho. Estratégias dominantes não são estratégias de equilíbrio. Equilíbrio não pode haver arrependimento. Agora vamos para essa linha aqui, vamos para essa diagonal principal aqui, ó. Os dois confessam. Um diz que o outro é traidor. Um fala que o outro ele é traidor. Então, os dois ficam 5 anos. Eles confessam. Um trai o outro. Um trai o outro. Então ele se arrepende. Ele se arrepende. Sabe por que ele se arrepende? Porque ele achava o outro, ele é muito amigo meu, ele vai ficar calado. Eu vou trair ele, vou ficar solto e ele vai ficar preso. Então aí todos os dois se arrependem. Essa é a pior das soluções. Então, racionalmente, onde está o equilíbrio de Nash nesse jogo? Um jogo simples, dilema, por exemplo. O equilíbrio é... Os dois comparsas ficam calados. Os dois comparsas ficam em silêncio. Um ajuda o outro. É um jogo extremamente de conflito, mas de colaboração. Então, os dois ficam caladinhos e cada um fica 6 meses preso. 6 meses preso. Ou seja, é o equilíbrio de Nash para esse jogo aqui. Pessoal, você tem uma infinidade de jogos. Eu vou passar para vocês aqui rapidamente um jogo para que vocês entendam com mais... Vamos lá, estava aqui, não foi? Vamos lá. Equilíbrio. Peraí. Tá aqui a resposta, eu já falei, está escrito aqui, tá? Vou ler. Para qualquer um dos prisioneiros, o melhor resultado possível é trair, e o seu parceiro é ficar calado. E até mesmo se seu parceiro trair, o prisioneiro ainda lucra por não cooperar também. Já que ficando em silêncio, pegará... Bem, aí já falei, já não vamos repetir não. Vamos para cá agora. Pessoal, por que o preço das coisas aumenta? As pessoas reclamam todo dia. Eu acho que até quem estava assistindo essa live foi minha mãe. Professora Hélia, não sei se ela está aí ainda. Professora Hélia Pontes, professora da Universidade Federal, professora titulada da Universidade Federal da Alagoas, aposentada. Ela estava assistindo aí. Ela está aí ainda. Está aí, dona Hélia? Não sei. Ela estava aí. Bem, abraço, mamãe. Tudo de bom. Olha, por que o preço das coisas aumenta? Alguém sabe dizer? Alguém poderia falar alguma coisa aqui no chat? Né? Por que as coisas aumentam? Porque você vai no supermercado, os preços aumentam. Você vai na farmácia, os preços aumentam. Você vai botar o combustível. Por quê? Olha, pessoal, um exemplo aqui para vocês. Um exemplo. Imagine 2 empresas. Vamos voltar lá para a farmácia. A farmácia A e a farmácia B. As duas estão sendo implantadas ou estão implantadas na Praça Centenário, aqui em Alagoas, em Maceió. E preste atenção, vamos lá, vamos entender aqui essa matriz de payoff. Vamos supor que esse valor aqui seja milhões, certo? O que é que diz aqui? A empresa A, o primeiro número faz parte da A. O segundo número faz parte da B, ok? Então, quer dizer assim, eles vão aumentar o preço. Vale a pena aumentar o preço ou não vale a pena aumentar o preço? Então, o que acontece? O preço
vai ganhar 3 milhões. A empresa B também aumentar os preços, vai ter um lucro de 3 milhões. 3 milhões cada uma. Agora, se a empresa A aumenta e a empresa B não aumenta aqui, ó, a empresa A que aumentou ganha e a empresa B que não aumentou, 2 milhões. Aumentou, mas tem um equilíbrio lá dentro, tem os seus clientes fiéis, aumenta consideravelmente, e outro não aumenta. Porém, a mesma coisa, se a empresa A não aumentar, a empresa B aumentar, a empresa A, 2 milhões, não aumentou, a empresa B que aumentou 4 milhões. Só que, se as duas não aumentam, se as duas não aumentarem os preços, cada um ganha 1 milhão. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Qual é o equilíbrio de Nash aí? Qual é o equilíbrio de Nash? Se alguém quiser falar no microfone, pode falar. Qual é o equilíbrio de Nash aí? Aumenta, aumenta. Aumenta, aumenta. Aumenta, aumenta. Foi Pierre, não foi? Observe que um aumenta e o outro não aumenta, são estratégias dominantes. Então, veja bem, numa matriz de payoff, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que eliminar as estratégias dominantes. Então, a estratégia aumenta ou não aumenta, ela é dominante aqui para A, e aqui não aumenta, aumenta, é estratégia dominante para B. Essas duas você elimina. Sobra essas duas. Então, qual é a estratégia a seguir aí? As duas aumentam o preço. As duas aumentam o preço, pessoal. E as duas não vão ficar arrependidas. Porque se as duas não aumentarem o preço, o lucro é menor e as duas vão estar arrependidas. Então, o equilíbrio Nash diz o seguinte: há um aumento nas empresas. Isso acontece, mas é a pura verdade o que acontece hoje no mercado. Nos postos de combustível, como eu falei, nos cartéis, nos supermercados, na vida. Você faz parte de uma empresa, você, por exemplo, você é professor de matemática e dá aula de... Como é que chama essas aulas que não são de cursinho, que você está separada? Isolada, né? É isolado o nome, né? Você dá uma aula de isolada. E a sua aula de isolada é R$50. Só que o seu colega, o seu vizinho, abriu e colocou R$40. Você já tem uma clientela, sua clientela gosta de você, mas o menino, ele também está começando a ter uma clientela boa. O que é que acontece hoje? Acontece que os dois aumentam. Por quê? Porque com a entrada do outro no mercado, houve um equilíbrio, um para 40, houve um equilíbrio, só que houve o quê? Um aumento circunstancial nos clientes. Houve um aumento, a quantidade de clientes aumentou. O que vai equilibrar? O que é que eles fazem para equilibrar? O que está 50 passa para 60. E o que está 40, como já equilibrou, também passa para 60. Então, os dois aumentam. Isso acontece. O Nash já explica isso. Isso faz parte de uma racionalidade matemática dentro do projeto. Certo? Eu estou falando isso de forma muito simples, certo? Mas isso tem uma complexidade fundamental. Tá certo? Então, os dois aumentam. Os dois aumentam, é importante. Agora, vamos lá. Vamos para outro caso. Observe agora o seguinte. Jogo do frango. Vocês já ouviram falar do jogo do frango? O jogo do frango é um jogo fantástico. Deixa eu explicar primeiro a ideia. O jogo do frango é o seguinte. Época da anos 60, tinha um americano que era um playboy, gostava da vida, chamado James Dean. E o jogo do frango é o seguinte. Tinha uma plateia, uma imensa plateia, tá certo? E o jogo era o seguinte: dois adversários, cada um com os seus carros potentes, e um vinha em direção ao outro, em alta velocidade, certo? Então tinha arquibancada, todo mundo torcendo, e numa grande pista, numa autopista, os dois, um tentando se chocar com o outro, a mais de 150 quilômetros. O frango diz o seguinte: um em direção ao outro. Quem abrir primeiro é o frango. Veja que brincadeira
Os americanos usavam isso na década de 60. Veja que brincadeira louca. Você participar de um jogo que você poderia sair desmoralizado, chamar de frango na plateia, porque você não teve coragem de passar reto. Você desviou do choque, possivelmente mortal. Você desviou do choque e o outro passou direto. O cara ganhou e você é o frango. Então, vamos agora entender ele por Nash. Aqui, Nash. Motorista 1, motorista 2. Presta atenção. Se os dois passarem reto, olha aqui, vamos lá. Os dois, um vem ao encontro do outro, a 150 km. Se os dois passarem reto, vão ter um choque mortal, meus amigos. Cada um recebeu menos 100. Os dois vão para o inferno direto. Os dois vão para o inferno direto. Então, o que é que vai acontecer? Quando eles chegarem no inferno, eles vão se arrepender. O que é que um te diz? Uma estratégia, você tem que seguir uma estratégia que não pode haver arrependimento. Posterior, independente da decisão do outro. Então, se os dois passam direto, os dois vão para tiro dos infernos. Menos 100, menos 100. Arrependimento. Agora, se o motorista 1 passa direto e o 2 desvia com medo, o motorista 1 ganha 1 ponto e o motorista 2 menos 1. O que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui é uma estratégia dominante. O motorista 2 vai ficar arrependido porque desviou. Meu Deus, desviei e o outro passou reto. Da mesma forma, o motorista 1 desviar, o motorista 2 passar reto, o motorista que desviou perde, é o frango. Quem desviou é o frango. É o frango. E a quarta solução é os dois abrem 0-0. Então eu pergunto a vocês, podem abrir o microfone se quiser. Nesse jogo do frango, onde está o equilíbrio de Nash? Os dois abriram. 0-0. Muito bem. Exatamente. Exatamente. Então, observe que aí, viu, Felipe? Voltando novamente àquela questão do monopólio. Exatamente. A matemática é necessário que na teoria dos jogos a gente tenha uma racionalidade. A gente tenha, principalmente, é um jogo extremamente de conflito. Mas a sua solução ideal é a solução de colaboração. Tá entendendo, Felipe? Então, vejam bem, preste atenção. Agora, Felipe, eu vou matar o problema. Vamos supor que eu esteja nesse jogo. Eu sou o motorista 1. O que é que eu faço? Eu conheço as regras. Viu, Antônio? Eu conheço as regras. O que é que eu faço? Olha lá. Eu vou intimidar o meu adversário. Eu vou intimidar. Como é que eu faço para intimidar? Estou lá, a 150 quilômetros. O público, né, no seu delírio. E eu aqui no meu carro. Aí eu percebo o seguinte, ele vem de lá, né, o motorista 2 vem de lá e eu aqui, ó, com o meu carro. Aí o que é que eu faço? Vou intimidar, olha lá. Eu tiro a direção, arranco a direção do meu carro, arranco e jogo ela fora, assim, ó. Mostra pro público. Aí o carro, a 150 km, eu pego a direção, jogo assim. Quando eu jogo a direção, o motorista 2 disse, esse cara é louco. Ele arrancou a direção do carro. Como é que ele vai desviar? Então, isso já não é mais matemática. Eu intimidei o adversário. Eu criei uma possibilidade para vencer o jogo. Tá entendendo? Aí alguém vai me perguntar, acontece isso no mundo real? É lógico que acontece. Vou deixar claro para vocês que o matemático, quando apresenta uma proposta para o mundo, quando o matemático apresenta um modelo para o mundo, é um modelo, repetindo, extremamente racional. Agora, aí quando você tem um modelo nas mãos, você vai o quê? Vai tentar encontrar alternativas para poder vencer. Vou dar um exemplo para vocês fantástico. Fantástico. Bin Laden, Osama e como era o nome? O Saddam Hussein. O Saddam Hussein, para intimidar os americanos, disse que tinha uma bomba. Então, tem construindo uma bomba aqui no Iraque. Não venha, não. Aí o que é que os americanos fizeram?
os americanos invadiram o Iraque, procuraram naquelas cavernas e não acharam bomba nenhuma. Por quê? Teoria dos jogos, ele tentou encontrar um equilíbrio, mas como ele era muito mais fraco que os americanos, ele precisou criar uma situação para que pudesse haver o quê? Haver o equilíbrio. Isso acontece nas guerras, né? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Esse jogo político, os bastidores da política, não é? Os bastidores de política é um jogo, eles existe um equilíbrio de Nash lá dentro, mas eles estão tentando sempre encontrar alternativas, né, para vencer o outro. Então, observe que é importante, eu quero que fique muito claro neste nosso bate-papo, que a teoria dos jogos é uma teoria fantástica. Vocês têm curiosidade, ter muitos artigos, tem muitos livros, tem muito material para ler. É uma teoria matemática bastante complexa, mas de uma aplicabilidade em todas as áreas do conhecimento. Nós usamos o equilíbrio de Nash em algumas oportunidades, ou usamos o minimax em outra oportunidade, mas usamos de forma fortemente, sem ter, por exemplo, intuitiva. A gente usa de forma intuitiva sem perceber a sua utilização. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Olha, curiosidade, eu quero deixar para vocês aqui, ó, não sei se alguém já leu Bismarck, a tragédia naval do século. Isso ocorreu na Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas e os navios japoneses. É uma leitura deliciosa, tá? Vocês colocarem no Google depois, bota assim, Teoria dos Jogos e a Guerra de Bismarck. Tem alguns textos, alguns matemáticos que contam a história dessa batalha naval fantástica, e estratégias, tinham dois tipos de estratégia. As forças aliadas, elas poderiam utilizar uma rota para identificar os navios japoneses. Os navios japoneses também sabiam as possibilidades das forças aliadas. O que aconteceu foi o seguinte: aconteceu o conflito, aconteceu essa grande batalha, houve uma perda irreparável para o exército japonês naval, porém, eles minimizaram as perdas, porque eles utilizaram de estratégias de Nash. Olha que coisa fantástica. Utilizaram a estratégia de Nash antes da formalização da teoria de Nash. Porque essa batalha naval foi na década de 40. E Nash foi posterior. Porém, intuitivamente, a gente já usava as estratégias. Júlio César, em Roma, e outros grandes imperadores, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, utilizaram de estratégias de equilíbrio de Nash, que foi formalizado posteriormente. Então, nós temos muita coisa. Acreditem sempre que, por mais que a gente tente se esconder da matemática, por mais que a gente tente não gostar da matemática, vocês tenham a certeza que a matemática está presente em tudo. Na Bienal da Matemática, que foi feita pelo INPA, inclusive com o maior evento do mundo de matemática, que ocorre de 4 em 4 anos, que é o ICM, que é o maior congresso, onde se encontram os maiores matemáticos do mundo. Esse encontro é de 4 em 4 anos, e o último ano agora é como Copa do Mundo, né? É a Copa do Mundo. 4 em 4 tem esse evento, onde é premiado o Nobel, tem 2 Nobel na matemática, tem o Abel e tem a medalha Fielding. Então, de 4 em 4 anos, um matemático, um grupo de matemáticos é eleito para receber a medalha Fielding. O matemático tem que ter pelo menos 40 anos, no máximo 40 anos. E nós tivemos a última edição no Rio de Janeiro. Foi aqui no Brasil, primeira vez que a América do Sul patrocina um evento dessa magnitude, né? Tivemos o prêmio Field, e, por grata surpresa, esse ano, 2014 foi, desculpe, 2014 não, 2018 foi, Guilherme, Pierre, 2018. Em 2018, o ICM,
E nós tivemos fazer aqui... 2018, professor. Temos aqui 3 que participaram, o Luciano está aí, né? O Guilherme, o Robespierre, estávamos lá no Rio de Janeiro, participando, inclusive apresentando alguns trabalhos, com a satisfação de... Eu acho que é um grande registro para qualquer matemático participar de um evento dessa magnitude. O próximo vai ser na Rússia, daqui a mais 2 anos, 2022, e de 4 em 4 a gente tem essa percepção. Então, é um momento de entender que a matemática ela é importante para a vida. Então, nesta Bienal, nesse ano da Bienal do Rio de Janeiro, do Brasil, com a finalização do evento maior, que foi o ICM, a palavra-chave era tudo é matemática. Tudo é matemática. Então, essa frase ela é uma frase que nos dá a tranquilidade de continuar acreditando que possamos contribuir. Cada um contribuir um pouquinho. Se cada um contribuir um pouco, nós vamos ter um mundo muito melhor, mas repleto mais de positividade, repleto de grandes descobertas, preservando a evolução humana em toda a sua plenitude e, principalmente, acreditando que as tecnologias que estão a surgir aí estejam prontas para ajudar a humanidade e não destruí-la. Eu acho que essa é a grande mensagem. Eu acho que o Brasil está entrando nesse celeiro dos matemáticos, né? O Brasil, depois do ICM, entrou no hall, né, dos países que produzem matemática fortemente. Então, realmente, foi é muito bom para a gente, gratificante, tá certo? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais algum slide, porque depois eu quero só fechar com uma coisa para vocês. Só queria fechar com isso aqui e depois passar alguns informes. Não se pode tão somente caminhar ao longo da estrada sem perceber a essência do caminho vencido. Pois, na vida, cada passo concebe uma história. E a cada história transformamos o mundo. Então, esse nosso webinar, esse nosso bate-papo aqui, é exatamente para que a gente possa dar mais um passo. Um passo para que possamos vencer cada dia mais essas nossas angústias, essas nossas inquietudes, e que possamos transformar o mundo, certo? Então, é muito bom a gente ter um caminho a seguir. Então, passo a passo, história por história, chegaremos ao cume da montanha, o tão sonhado cume da montanha. Tá certo? Então, basicamente, a nossa apresentação, gastamos aí 1h20, 1h e pouco, foi bom, mas para dizer a vocês, tem muita coisa boa. Queria dar alguns informes importantes, quero agradecer a todos aí. Tem professores, eu estou vendo aqui professores aí de todos os lugares, alunos de todos os lugares, maravilha, show de bola. Todas as terças-feiras teremos os bate-papo aqui, falando de ciência. Quero convidar a todos, viu? Eu tenho um amigo, viu, Guilherme? Tem um amigo aqui, rapaz, da época da Universidade Federal de Alagoas, do curso de matemática. Ele está aí, ó. Grande, mora em São Paulo. Meu amigo, foi o meu melhor amigo, assim, amigo de todas as horas do curso um curso pesado, não foi, Bill? Pauleiro de matemática, pouquíssimas pessoas sobreviveram a esse curso de matemática na época, não foi? Mas foi importante, né? Como é bom, como é gratificante ter seguido, né, esse caminho e acreditando nas pessoas, acreditando nessa transformação. Então, eu quero até começar a falar com vocês, se você também tiver alguma coisa, um dia para apresentar aqui, fazer um bate-papo aí sobre algum tema interessante, esteja à disposição. Aqui o espaço é aberto para todos, tá certo? Na próxima semana, nós teremos um bate-papo, aí eu já vou deixar um pouco, já tenho 3 webinars, eu vou deixar o próximo para o meu amigo Robespierre Koch, está aí. Pierre, se você quiser falar mais ou menos o que você vai questionar aqui, seria ótimo. O Robespierre é de Goiás,
um amigo parceiro, está terminando o seu doutorado e tem muita coisa para falar, viu? E fica à vontade aí. Eu não tenho meu sapato. Sim, professor, estou aqui presente. Antes de mais nada, quero dar os meus parabéns à sua explanação, brilhante como sempre, e acredito que tenha sido um divisor de águas para alguns alunos ouvir a respeito do equilíbrio de Nash, ouvir a respeito da teoria de jogos corporativos, é algo bastante presente na vida contemporânea e serve não somente para explicações mais complexas, mas para as questões mais simples da nossa vida. E a matemática tem essa capacidade de fazer isso. Então, meus parabéns pela sua explicação e meus parabéns pelo GALC, pela criação desse grupo que visa nos auxiliar e auxiliar a outros também no desmembramento, né, de conteúdos que às vezes aparecem tão obscuros nos livros didáticos para os alunos e para a comunidade em geral, e desvirtuar isso, mostrar que a matemática, a clareza e a beleza da matemática está na simplicidade das suas explicações. Bom, para a semana que vem, antes de mais nada, fico honrado pelo convite e também milito como professor do ensino fundamental e ensino médio aqui em Goiás e conclamo todos os que agora estão participando para que nós possamos, na próxima semana, apresentar algumas curiosidades no campo da matemática, do pensamento matemático. E é uma indagação, uma inquietude que eu sempre tive, o porquê de pensarmos, o porquê de raciocinarmos e por que esse raciocínio, ora, parece tão intangível para alguns de nós. Então, é a questão da visualização do modelo. O modelo está presente, como grandes outros matemáticos já demonstraram, mas a dificuldade de se observar o modelo, o senhor mesmo, na sua explicação, colocou que não existe uma grande invenção, mas, na verdade, a matemática sempre descobre aquilo que já está aí, só que sob a cortina do obscurantismo, sob a cortina ainda da não interpretação, mas todos os modelos, os matemáticos, os grandes, os célebres, foram homens e mulheres com sensibilidade de percepção para desmembrar, retirar o véu sobre aquilo que estava tampando os olhos de todos. Então, o trabalho que me pretendo realizar na próxima semana vai nessa direção. E não vou me alongar muito, porque acredito que outros possam participar e contribuir aqui com as suas falas. E, mais uma vez, muito obrigado e já deixo o convite para a próxima semana. E muito obrigado. Maravilha, show de bola. Espero você, viu? Na próxima semana, terça-feira, teremos também outros. Eu tenho certeza que teremos uma continuidade. Luciano está aí também, lá da Bahia. Grande Luciano. Estou esperando que você fale sobre os códigos, sistemas de códigos, tá? Eu dei uma pincelada, semana passada, dei uma pincelada sobre as relações de congruência com aritmética, com inteiros módulo M, e você pode utilizar aí as suas habilidades aí para decifrar códigos. Né? Se preparando aqui o material para a gente... Eu estou aqui, nessa construção está me tirando o juízo, mas eu vou arrumando o material, eu vou mandar para o senhor dar uma olhada. Tranquilo, cara. Beleza? Tamo junto. Luciano também está terminando o doutorado dele e tamo juntos. A Guilherme está aí também, que um dia vai fazer, outro dia. Olha, é importante também... Oi? Oi, Luciano. Falou, não? Não, eu falei. Vamos sim. Com certeza. Beleza, Guilherme. Tranquilo. Olha, eu queria aproveitar, nós temos uma lista de frequência, é importante assinar essa lista, porque nós temos o certificado, vocês vão receber o certificado, quem participou das 2 primeiras seminares vão receber certificado por e-mail. Mas também nós temos um grupo chamado Webinar de Matemática, um grupo do WhatsApp, que é um grupo que é só para a gente mandar as mensagens. Olha, vai ter um webinar hoje. Então, quem quiser participar, tem a Janine,
Janaíne estão organizando, Denise também estão organizando, então basta entrar no grupo, tá certo? E entrar no grupo aí do Antônio, tá certo, tá bom? Então, eu queria agradecer aí a todos pela presença e dizer que eu sinto muito grato, tá certo? Eu sei que tem pessoas aí de todos os cantos, né, do Brasil, foi bom demais, né, gente? Eu vi aí Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, principalmente. Vocês têm do Sul. Vocês têm alguém do Sul aqui. Mas importante essa interação e dizer que, bom, é bom a gente sempre falar de algo que seja motivador, que seja interessante para que possamos pesquisar cada vez mais e encontrar os nossos objetivos, certo? Eu queria só para fechar dizer que o Pierre fala na próxima semana, mas eu já quero deixar aqui o meu próximo questionamento. A minha próxima fala vai ser sobre ganhar na Mega Sena, certo? Vai ser sobre como ganhar na Mega Sena, certo? Como ganhar na loteria esportiva. Então vai ser o próximo bate-papo meu nas próximas semanas, tá? Eu acho que vai ser casa cheia essa. Vai ser casa cheia. Se prepare, viu, professor? Porque a busca vai ser grande. Eu queria até, viu, queria falar para vocês, eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho desse, o Bruno dizendo, eita. Então a próxima vai ser como ganhar na loteria esportiva. Inclusive, eu queria fazer um comentário aqui interessante. Eu dei uma palestra dessa na cidade de Penedo, aqui em Alagoas. Eu acho que alguns alunos que estão aqui acompanharam, a Janaína acompanhou, a Denise, eu acho que a turma me acompanhou. Rapaz, o auditório estava super lotado, certo? Até o prefeito da cidade estava na palestra, como ganhar na loteria esportiva, tá certo? Então, vai ser lógico, matematicamente, eu vou mostrar a ideia, as relações matemáticas e as relações newtonianas, relações determinísticas, modelos que, para que a gente possa entender um pouco sobre jogos, não essa teoria dos jogos que nós falamos hoje, mas a teoria de jogos de azar, né? A gente tem que tomar cuidado que jogos de azar é um pouco diferente dos jogos que falamos de quem está aí é minha mãe, mamãe está aí, né? Hélia Pontes, dona Hélia está aí. Eu vi, é ela mesmo que está aí, ela não fala. Mamãe, abraço, beijo se estiver aí. Mamãe foi uma grande matemática, uma grande professora de matemática da Universidade Federal, hoje está aposentada. Mas eu quero mandar um abraço a todos. Aí eu queria, pessoal, Luciano, se você puder, Tiago Ponce também. Meu filho, Tiago, meu filho também, Tiago, também gosta de matemática. Maravilhoso. Eu quero, viu, Luciano, aproveitar, eu queria ficar um pouco com vocês, só para discutir algumas questões, tá, viu, Guilherme? E Pierre também, para a gente fechar aqui umas coisas. Pessoal, Antônio, eu queria também que você ficasse, Antônio Fernandes, o Paraíba, nosso amigo Paraíba, lá dessa região maravilhosa, eu queria que você ficasse também, e eu tenho uma proposta para você. Pra gente discutir. Okay, professor. A região dele é Brejo do Cruz. Lá do Brejo. Viu, Antônio? Da terra do Zé Ramalho aqui. Terra Zé Ramalho. Né? Tive o prazer aí de ser um dos orientadores aí de Antônio na vida dele aí, matemática. E maravilha. Certo? Então, pois olha, professor. Finaliza a gravação aí. Deixa eu falar uma coisa. Priscila também. Professora Priscila, pode parar a gravação, viu? Professora Priscila também está aqui. Priscila